Quartas-feira, nossa bispa. Senhor, coloca tuas filhas em tuas mãos, Pai. O vaso é teu, usa da forma, Pai, que o Senhor tem para usar nesta manhã. O Senhor já entregou a palavra para a tua filha, que o Senhor possa conduzir cada palavra, Pai, aos corações aqui contritos, aqueles que precisam de resposta, aqueles que precisam, Pai, do teu bálsamo. Usa a tua filha como tu queres, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia. A paz, Senhor. Como diz a pastora Bruna, é muita voz, muita gente para pouca voz. Mas vamos lá, né? Estou eu aqui de novo. Jesus é bom. Obedecendo uma voz de comando, a gente é obediente. E a gente está aqui. A linguagem do céu é obediência, queridos. E a linguagem, porque no céu não tem moeda. Mas a linguagem do céu é obediência. Então, quando a gente decide viver uma vida de obediência, a gente faz aquilo que precisa ser feito, não aquilo que a gente quer. Então, a gente está aqui para fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito. Amém? 2 Reis, capítulo 20. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Põe o quê? Põe o quê? A tua casa, porque morrerás e não viverás. Vamos lá para o versículo 12. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou, dos mensageiros, e lhes mostrou toda a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa e nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Faz, Senhor, conforme o teu querer, segundo a tua vontade, porque tanto querer quanto executar vem das tuas mãos. Executa o propósito, Senhor, perfeito, para aquilo que a tua palavra, Senhor, for designada. No nome de Jesus. Eu acho que alguns aqui já me ouviram dizer que nosso Deus é um Deus intencional, amém? Todo mundo já ouviu, não ouviu? Então diz comigo, nosso Deus é um Deus intencional. Gênesis 1:2 vai dizer o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia sobre a face do abismo trevas, e o Espírito do Senhor se movia sobre as águas. No versículo 3 vai dizer assim: e disse, haja luz, e houve luz. E aqui eu quero que vocês percebam uma coisa. Antes de Deus criar alguma coisa, Ele vai colocar as coisas em ordem. Nosso Deus é um Deus intencional, e sendo um Deus intencional, Ele age com intencionalidade. Então, Ele não vai fazer nada na minha vida e na sua vida sem antes colocar em ordem aquilo que está em desordem. E sabe o que muitas vezes a gente faz? A gente vai para a presença do Senhor, pede muitas coisas. E muitas vezes a gente quer receber daquilo que Deus tem para nós, sem colocar em ordem aquilo que está em desordem. E nosso Deus não é um Deus bagunceiro. Ordem é colocar de forma simultânea e simétrica aquilo que precisa estar no seu devido lugar.
Então, eu preciso organizar aquilo que está fora do lugar para que Deus possa fazer. E aí, queridos, a criação não começa com a vida humana, mas com Deus colocando as coisas em ordem. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Deus fez o quê? Disse, haja luz e houve. Aquilo que estava sem luz, precisava ter luz para que as coisas começassem a ter sentido. E muitas vezes a gente está querendo viver o extraordinário de Deus, vivendo no escuro, vivendo na mentira e vivendo no engano. E a palavra do Senhor para mim e para a sua vida hoje é: coloque a tua casa em ordem. A nossa casa precisa estar em ordem. Não tem como eu coordenar a casa de alguém, ser referência ou ser um conselheiro se eu não estou com a minha casa em ordem. A ordem precede a manifestação da plenitude divina. Deus vai fazer na minha e na sua vida. Mas antes de fazer, Ele quer que nós estejamos organizados naquilo que é o propósito. Primeiro Deus estabelece ordem e só depois Ele gera a vida. Deus é poderoso o suficiente para fazer, não é? Ele poderia ter criado a gente e depois ter colocado a gente aqui, não poderia? Poderia, não poderia? Mas a gente ia viver de forma desordenada, num ambiente que não estava propício para mim, para você. E muitas vezes a gente está fazendo coisas sem direção de Deus, de forma desordenada, querendo que Jesus abençoe aquilo que Ele não vai abençoar. Sabe por quê? Deus não habita no meio do caos nem da desordem. Aquilo que estava em caos e desordem, Ele organizou para que eu e você fôssemos estabelecidos aqui. E o que isso tem a ver com Ezequias? Tudo. O que isso tem a ver comigo e com você? Tudo. A maneira com que Deus criou o mundo, para mim e para você, não está dizendo só de um Deus superpoderoso. A Bíblia está dizendo que Ele primeiro colocou ordem, Ele estabeleceu um modelo para que eu e você, sendo filhos, pudéssemos seguir esse modelo que é Cristo. Deus nunca vai requerer de mim e de você algo que antes Ele não tenha nos ensinado. E muitas vezes, sabe o que nós estamos fazendo? Recebemos direção de Deus para fazer, mas queremos fazer do nosso jeito. Do nosso jeito funciona? Do nosso jeito funciona? Não funciona. O jeito que funciona é o jeito de Deus. E a palavra primeiro é ordem. Depois, realização e promoção de milagre. Duro, né, gente? Às vezes a gente quer uma outra palavra. Mas foi exatamente essa que o Senhor trouxe. Ezequias recebeu uma palavra muito dura da parte de Deus. Mas antes de Deus intervir com cura, Deus falou para ele. Deus envia o profeta. E aí eu acho extraordinário. O bispo gosta muito disso. Do versículo que diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus amigos. Os seus amigos, os profetas. Deus nunca vai trazer um juízo para mim e para a sua vida sem antes ter trazido a direção e a direção de conserto. Todas as vezes que Deus requerer alguma coisa de mim, de você, antes Ele já trouxe a direção e já trouxe o pedido de conserto. E muitas vezes sabe o que a gente está fazendo? Ouvir de mercador. Antes de Deus trazer cura para a vida de Ezequias, o que ele fez? Enviou o profeta, falou para ele, você vai ficar assim, assim, assim. Você vai morrer. Mas Deus falou o que para ele? Antes disso acontecer, o que você vai fazer? Põe a tua casa em ordem. Deus nunca vai requerer de nós aquilo que nós não temos condição de devolver a Ele, porque tudo aquilo que Deus nos dá, nós temos a possibilidade de devolver. E assim como Deus não criou nada no caos, Ele também não prolongou a vida de Ezequias, sem que antes Ezequias se voltasse para aquilo que Deus era, orasse, buscasse e colocasse em ordem aquilo que estava em desordem. Deus respondeu. Mas antes de Deus fazer, Deus esperou de Ezequias um posicionamento. E eu já falei aqui, pior do que uma pessoa não posicionada, é uma pessoa posicionada no lugar que Deus não tem para ela.
Muitas vezes a gente está num lugar que não foi feito para nós. E a gente acaba pagando um preço, sabe por quê? O lugar que não foi estabelecido para mim não é meu. Ou seja, muitas vezes eu vou ter que me quebrar para caber num lugar que não é meu. E aí a gente está se arrebentando para suprir expectativa de quem não tem a capacidade de entender aquilo que é o meu processo. Sabe por quê? Quem não sabe aquilo que você passou, quem não tem uma vida com você, quem não ora com você, quem não intercede por você, não vai saber daquilo que você passa. E muitas vezes, por não estar no lugar que Deus preparou para nós, a gente acaba se quebrando ou se esticando demais para caber num ambiente que não é nosso. Diga assim: a ordem vem antes da criação e da restauração. Deus simplesmente poderia ter curado Ezequias? Poderia. Poderia porque, como eu disse, ele é poderoso para fazer suficientemente mais daquilo que Ezequias pediu. Mas antes de fazer na vida de Ezequias, Deus pediu que ele se organizasse para que ele pudesse viver a totalidade daquilo que Deus já tinha preparado para ele. Sabe o que acontece muitas vezes? A gente vai para a presença de Deus, a gente ora, a gente busca e as nossas orações não são respondidas. Sabe por quê? Não é porque Deus não tem prazer em fazer por nós. Deus tem. Mas como eu falei, antes de Deus trazer o juízo, Ele vai trazer o quê? A direção. E a palavra de conserto. Mas muitas vezes a gente acha que por causa daquilo que é a nossa desordem, Deus vai caber na nossa forma de pessoas desordenadas e desorganizadas. Não. É nós que precisamos começar a nos encaixar naquilo que é a forma que é Cristo. Deus é grande demais para caber naquilo que é a nossa forma. E a nossa vida precisa estar alinhada com aquilo que é o projeto que Ele estabeleceu para cada um de nós. E talvez a exigência do Senhor para mim e para você nessa manhã seja: ponha a tua casa em ordem. Ponha a tua casa em ordem. E qual casa é essa? Nossa casa. Nossa casa lar. Nossa casa marido, esposa, filhos. Nossa casa pai, mãe, filhos. Nossa casa emocional. Nosso lugar de refúgio. Sabe por quê? Emoções desequilibradas comprometem o ambiente que nós estamos. Porque se eu emocionalmente estou desordenada, eu vou comprometer todo o ambiente o qual eu estou inserida. É não, bispa? É. Quer um exemplo? Vou falar da minha vida. Meu marido está aqui, eu posso. De fato, ele conversou comigo. De fato, ele me consultou. Acredito eu que depois de receber o convite eu tenha sido a primeira pessoa. Mas eu trouxe para ele uma direção dentro daquilo que foi a direção de Deus, porque as minhas emoções estão ordenadas em Deus. Eu queria que ele fosse? Não queria. Porque eu sei o quanto ele tem compromisso com aquilo que ele assume. Mas se ele fosse, ele ia ficar comprometido de tempo para dispensar tempo para cá, a nossa casa espiritual e a nossa casa lá. Mas o que eu fiz, Senhor? Ele decidiu me consultar. O que eu fui fazer? Orar, gente. Quando você não tem a resposta, o que você faz? Ora. Aí Deus traz a direção. Aí você fala. Mas fala de qualquer jeito? Gente, não é o que eu falo, é como eu falo. Amor, não acredito que agora seja tempo, por causa do tempo que nós estamos vivendo. A nossa casa precisa de você, a nossa igreja precisa de você. E essa palavra aqui, ó, já estava queimando no meu coração.
Já tem umas semanas antes dele falar comigo. Se você fizer isso, você vai comprometer a nossa estrutura. Deus tem um tempo para mim, para você, um tempo de crescimento onde nós vamos ser resposta. Mas primeiro, dentro da nossa casa. A gente precisa construir, estabelecer alicerces para que nós possamos ser resposta para outras pessoas lá fora. E aí a gente está construindo uma história em Deus no Ministério da Adoração Profética. Mas antes de construir uma história aqui dentro do ministério espiritual, nós estamos construindo uma história de ordem dentro da nossa casa lá. Não tem como eu coordenar pessoas. O meu primeiro altar, e é o meu primeiro, tá? Porque não é o único. O meu primeiro altar de adoração é a minha casa. E se eu, como pastora da minha casa, não consigo fazer com que as coisas andem de forma ordenada, eu não tenho autoridade para ministrar na vida de nenhum de vocês. E muitas vezes sabe o que está acontecendo? A gente está trocando, invertendo. Porque eu já falei aqui também, tudo aquilo que hoje está na minha vida, para mim, é importante. Mas tem coisas que são emergências. O que é mais importante? Tem graus, tem níveis. E a gente precisa saber o que de fato é importante para nós. Depois de estabelecer minha casa lá, com as minhas emoções equilibradas, eu vou estabelecer a minha casa espiritual. E deixa eu falar aqui, deixa eu abrir um adendo. Relacionamento, casa lá. Vem cá, bispo. Eu sempre quis fazer isso. E eu vou te usar hoje aqui. Ordem, colocar as coisas de forma ordenada e simultânea no seu devido. Amor, eu sempre quis fazer isso. Vem cá. Vira pra lá, pra cá. Sim, fica aqui. Ele é o sacerdote da nossa casa. Ele é o sacerdote da nossa casa. Mário, não tem nada, mas finge que você está jogando algumas coisas em mim. Finge. Jogou, me acertou. Tô caindo. Bate assim, tá jogando. Bate assim. Bateu, machucou, bateu. Sabe o que acontece? Eu estou no lugar errado. O sacerdote protetor é ele. É ele que tem que me guardar. É ele que tem que me proteger. É ele que tem que me colocar num lugar de segurança. É ele que vai me estabelecer no lugar que Deus tem para mim. Agora vai lá. Você vai de novo, joga. Joga, Mário. Joga, Mário. Sabe o que aconteceu? Pode sentar, amor. Sabe o que aconteceu? Nada. Sabe por quê? Ele está no lugar que Deus preparou para ele. Ele é grande. Então o que vai acontecer? Ele vai me proteger. Deixa eu falar uma coisa aqui para casais. Você gostando ou não, é o que a Bíblia diz. Quando você casa, é esposa antes de filho, esposa antes de mãe, esposa antes de qualquer outra coisa. Esposa. Está precisando de alguma coisa? Vai consultar Deus e vai buscar a sua esposa. Sabe por quê? Quando eu sou omissa nisso, eu deixo uma lacuna desse tamanho para o diabo entrar. E muitas vezes tem acontecido muita coisa, muito adultério, muita mentira, muito engano. Sabe por quê? Cada um está num lugar que não é seu. Quando cada um ocupa o lugar que lhe é devido, ninguém sofre dano. Ninguém. Só que tem um porém. Já falei isso, vou repetir. Submissão é estar sob a missão de alguém. Os cabras não têm uma missão definida na sua vida e quer que a mulher se submeta a quê, criatura? Se nem você sabe a missão que Deus tem para você, você quer que a mulher se submeta àquilo que é a sua missão? Coloque em ordem aquilo que você é e assume a sua posição, que depois a mulher vai se submeter àquilo que você é.
Muitas vezes a gente está querendo cobrar do outro aquilo que nós não estamos fazendo. É fácil muitas vezes? Não. Na maioria das vezes não é. Se submeter àquilo que é o propósito e àquilo que é o projeto não é fácil. Obediência é uma moeda muito cara que Deus não cobra de pessoas baratas. E se Deus me chamou e te chamou para um tempo de graça e de favor, se Deus está anunciando assim como Ele fez com Ezequias, é porque Ele conta comigo e com você para uma grande obra. E esta não pode parar. Mas ela só não vai parar se eu e você nos posicionarmos no lugar ao qual Deus preparou para mim e para você. Não queira um lugar que não é teu. Não assuma um lugar que Deus não fez para você. E se esse lugar é teu, assuma esse lugar com responsabilidade. Não coloque em xeque e não coloque em desordem aquilo que é a sua casa por causa de falta de maturidade. Agora, mulher, se o teu marido assumir o lugar que é dele, não seja desequilibrada emocionalmente. Sabe o que eu tenho visto? Os homens até tentam. Mas as mulheres estão extremamente desordenadas emocionalmente, dando piti e faniquito com tudo. Dou conta não. Tudo bem, graças a Deus meu marido é muito definido naquilo que é a missão que Deus tem para ele. Mas durante um tempo, e ele está aqui, ele não me deixa mentir. Durante um tempo, porque eu não sabia aquilo que ele carregava, até sabia, mas não compreendia para poder caminhar com ele. Uns 2 anos ele segurou na minha mão, bora. Me ensinou como fazer o que precisava ser feito. Ele não só falou, vai. Ele me direcionou, ele me estabeleceu e me lançou para o propósito que Deus tem para a minha vida. Começou através da vida dele. Mas ele me estabeleceu, colocou ordem e depois me impulsionou. Se ele não tivesse ordenado naquilo que é a missão que Deus deu para ele, como é que ele me estabeleceria e me impulsionaria para eu viver tudo aquilo que eu estou vivendo hoje? Impossível. Não tem como. Uma pessoa disfuncional emocionalmente e espiritualmente querer aconselhar outras pessoas e querer fazer na vida de outras pessoas aquilo que não tem maturidade. Sabe que a gente tem vivido um tempo em que a gente tem buscado pregações feitas, respostas prontas, porque é muito mais fácil você ouvir aquilo que está pronto do que você investir tempo no relacionamento com Jesus. E a gente vai se perdendo, sabe do quê? Do relacionamento com Deus. Porque se o meu relacionamento com Deus está bom, o mundo pode estar caindo. Eu vou ter equilíbrio emocional para gerenciar as crises e botar as coisas em ordem. A Bíblia diz que a terra estava, ela não era, estava. Não é ser, é estar. É temporário, é transitório. Tá? A gente até pode não estar. A gente pode estar, não pode ser. Eu posso até estar em uma fase desequilibrada emocionalmente, mas eu estou, é transitório, mas eu não posso ser. Eu não posso permanecer nesse lugar de desordem. Esse lugar de desordem não me cabe, ele não foi feito para mim nem para você. O nosso Deus é um Deus organizado e ordenado, e Ele tem um lugar para mim, para você, estabelecido, um lugar de ordem, um lugar de presença, um lugar de manifestação. Mas a gente só vai conseguir vivenciar tudo isso quando a gente entender o sentido real daquilo que Deus está falando com a gente. Sabe por quê? Muitas vezes a gente até ouve Deus falar com a gente. A gente até se entusiasma com aquilo que Deus está falando com a gente, mas a gente quer viver da nossa forma. A gente quer fazer do nosso jeito. E não dá do nosso jeito. Do nosso jeito não funciona. O nosso jeito é desordem, sim. O nosso jeito é caos. O nosso jeito é as coisas de forma desordenada. Aí, sabe, eu combino uma coisa aqui, aí eu combino outra coisa ali. Desordem. Tem a palavra. A Bíblia diz que a palavra de um homem de Deus é sim, sim, não, não. Combinou uma coisa, tem a responsabilidade emocional para cumprir. Tem a palavra. Como as pessoas estão diferenciando aquilo que nós somos daquilo que eles são lá fora?
Se a nossa vida, ao invés de ser estabelecida e demonstrar a ordem de Deus, está demonstrando o caos do mundo lá fora, a desordem das pessoas emocional, espiritual, sem contar financeiramente. Porque se eu não estou bem emocionalmente e espiritualmente, eu comprometo aquilo que é financeiro. Logo, eu deixo de ser a resposta que eu preciso. Eu ouvi uma coisa ontem, e é fato. As pessoas podem até não conhecer o Deus que você serve, mas as pessoas conhecem aquilo que você é. E o que as pessoas estão dizendo ao seu respeito? Como as pessoas estão vendo Jesus e a ordem de Deus na sua vida, olhando para você? Desordem? Engano? Mentira? Trapaça? Não dá um jeitinho? Falta de posicionamento? Falta de postura? Marido infiel? Homem que flerta com o pecado? Mulher que aceita o flerte? Como a gente tem se comportado com aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos? A gente pode até não ter responsabilidade com aquilo que fizeram conosco, para nos machucar, nos ferir, nos colocar num lugar de desordem, mas nós temos responsabilidade em Deus, de assumir a responsabilidade nele, de consertar nele aquilo que está doendo em nós. Talvez você não foi compreendida no seu casamento, talvez você foi mal interpretada, talvez você foi ferida nos seus relacionamentos. Homem também é ferido, gente. Meu marido só tem tamanho, mas ele é sensível. É sim. Sou eu que conheço. Ele não é frágil, ele é sensível, é uma diferença. Sensível é ter sensibilidade às coisas. Ser frágil é... Não, ele é sensível. E muitas vezes, a gente está perdendo a sensibilidade em ouvir a direção do Espírito e falar, põe a tua casa em ordem porque está uma bagunça. E vou dizer uma coisa para vocês que são pais, tá? Os nossos filhos refletem a desordem da nossa casa. E vou dizer, não sei se isso vai te assustar ou te deixar feliz. A gente que aprendeu a ter sensibilidade no Espírito sabe se a sua casa está desordenada ou não por causa dos seus filhos. Nossa, bispa. Deus revela? Não. Leitura de pessoa. E tem coisas que Deus revela também. Porque se a gente como adulto, que está vivendo na desordem, não consegue se controlar emocionalmente, botar uma criança em ordem, Deus vai ter que levantar alguém para colocar, né? Então, que seja alguém que tenha a vida ordenada, de forma estabelecida em Deus, para que possa fazer isso e seja a resposta. Porque Deus não vai comprometer um propósito, entenda bem. Deus falou isso comigo uns dias atrás, lá no negócio da pastora Lilian. Me pegou lá de jeito. Deus falou comigo de forma muito profunda, que Ele me ama, Ele é meu Pai. E Ele falou do zelo e do cuidado dEle. Ele falou, eu não vou comprometer o propósito por causa daquilo que fizeram com você. Porque é aquilo que precisa ser consertado. Se não ser consertado, eu arranco. E glória a Deus por isso. Você sabe por quê? Aquilo que é o propósito é maior do que aquilo que é a nossa própria vida. E eu não estou dizendo para você não ser aquilo que Deus chamou para ser, não. Mas você precisa ser na totalidade, tá? Meia obediência é desobediência completa. Deus está chamando a gente para um tempo de alinhamento. Um tempo onde Ele possa olhar para nós e dizer, pronto você não está não, mas preparado para você tá. Agora eu posso te usar e contar com você. Aí muitas vezes sabe o que a gente está fazendo? Querendo ser instrumento de Deus no altar e na vida das pessoas, sem ter propriedade e autoridade para. Não funciona. Sabe por que a pastora Lília faz mesa posta com tanto zelo, com tanta propriedade? Porque ela fez uma, fez duas, fez três, fez quatro, fez cinco, fez seis, fez sete, fez oito. Até chegar à perfeição daquilo que ela faz. E muitas vezes nós estamos assim. Deus está nos chamando para nós chegarmos à estatura de varão perfeito, igual aquilo que Ele é.
Deus está chamando a gente para estar alinhado naquilo que é a forma dele. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, coração. E muitas vezes nós estamos tão machucados com aquilo que fizeram com a gente, que a desordem não quer ir embora. A gente até tenta, a gente até busca, a gente até ouve direções, mas a gente não se posiciona para. A gente tem um ministério profético lindo, profecia é direção de Deus, mas Deus vai falar com o pastor Rendel de novo, se ele não ouviu a última instrução. Deus vai falar com a Dani de novo, se ela não obedeceu aquilo que foi a última direção. Deus vai me dar uma outra direção, se na última que ele me deu, eu estou parada no mesmo lugar com a minha desordem. E o pior, além de não me mover, eu paraliso quem está comigo. E aí a desordem que está em mim, por causa da falta de posicionamento, começa a ficar na vida da outra pessoa. Está aí um nível de responsabilidade que a gente precisa ter. Sabe por quê? Quando nós somos autoridade espiritual, financeira, emocional sobre a vida de alguém, a gente precisa ter cuidado com aquilo que nós estamos sentindo. Sabe por quê? Aquilo que nós sentimos, nós botamos para fora. E se nós botamos para fora de forma equivocada, eu paraliso alguém que está no processo de construção. Naquilo que é o projeto. Porque a pessoa também não foi direcionada a botar a casa dela em ordem. E quais as áreas das nossas vidas ainda estão sem forma e vazia? Me responda não. Responda para você. Qual área da sua vida ainda está sem forma e vazia? O que na minha vida e na sua vida precisa entrar no prumo de Deus? Para que Deus possa me usar e te usar para aquilo que é o projeto. Para Deus me usar na casa, lá, na casa emocional e na casa espiritual. O que em mim e você está precisando ser reorganizado hoje? O que na minha e na sua vida precisa entrar a ordem de Deus para que nós recebamos aquilo que foi a promessa do Senhor para as nossas vidas? E aí, depois de reconhecer aquilo que eram as suas dificuldades, botar a sua casa em ordem, aquilo que ele precisava, Ezequias é curado. Ele é curado. E Deus lhe acrescenta mais 15 anos. Ele teve mais de 15 anos para frente. Para fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Mas olha só. Deus trouxe uma direção para ele. Põe a tua casa. Põe a tua casa. Ele colocou, não colocou? Deus fez aquilo que precisava ser feito. Mas logo depois dele ter vivenciado aquilo que era um milagre, o coração dele, mais uma vez, se envaideceu. A Bíblia diz que o rei da Babilônia manda mensageiros e ele ficou muito feliz, satisfeito. E recebeu. Só que mais uma vez, o que ele faz? Ele aponta para si e não para Deus aquilo que ele tinha. Porque se você for ler as histórias lá, a parte daquilo que ele tinha, os tesouros, não veio daquilo que era o reinado só dele. Foi dele também, mas veio conquistado de outros reinos. Ou seja, não foi só ele. Foi ele também. Mas não foi só ele. E aí, ao invés dele apontar para aquilo que Deus era, ele faz o quê? Aponta para ele. A Bíblia diz o quê? Que ele expõe, ele abre tudo. E a Bíblia diz que não houve nada. Nada. Que ele não lhes revelasse. Mostrasse. Aí, tem um versículo muito lindo que eu gosto que diz assim: a soberba precede a ruína. Sabe qual é o nosso mal?
A gente ora, até põe a nossa casa em ordem, porque a gente espera receber um milagre. Mas depois que Jesus faz, a gente se esquece, se ensoberbece e faz tudo de novo. E a gente vai vivendo ciclos. Ciclos de desobediência. Como eu disse, minha obediência não é obediência completa, é desobediência. Aí a gente vai fazendo aquilo que muitas vezes desagrada o coração de Deus, sabe por quê? A gente até ouve e obedece porque a gente tem uma necessidade. E quem vive de necessidade vai morrer de fome. Porque quando a sua necessidade for suprida, Jesus não te serve mais para nada. Esse é o problema de nós nos relacionarmos com Jesus por aquilo que Ele pode fazer. A nossa vida com Deus não pode ser uma barganha. Eu faço, o Senhor faz. Eu te dou, o Senhor me devolve. Não. A nossa vida com Deus não pode ser assim. Não é uma moeda de troca. Vida com Deus é vida de relacionamento. Assim como eu tenho o meu marido. E eu nutro aquilo que é o meu relacionamento com Ele todos os dias para nós termos um relacionamento e um casamento equilibrado. A nossa vida com Deus é assim. É por isso que às vezes Deus olha, as pessoas olham e falam assim, Deus tem os preferidos. Não tem, não. Deus tem filhos que decidiram ouvir, obedecer e caminhar com Ele lado a lado, ouvindo as direções e cumprindo aquilo que foi a direção dada. E quem cumpre o princípio o estabelece. Você acha que eu e o bispo somos melhores que vocês? Não. Só que nós vivemos uma vida de obediência, mas uma vida de renúncia também. Uma vida em que nós decidimos ouvir e obedecer um comando do céu, mesmo que a gente não queira. O lugar que o bispo ocuparia seria um lugar de destaque? Top. Mas não era aquilo que Deus tinha para ele. Ele ouviu e obedeceu. Porque ele sabe que o Deus que hoje viu o coração dele inclinado para aquilo que ele é, vai colocar ele num outro lugar e em uma posição muito melhor. Porque ele decidiu obedecer à voz de Deus em não fazer aquilo que não era para ele. E muitas vezes a gente está assim. E aí, o rei da Babilônia ficou sabendo que Ezequias estava doente, manda os mensageiros. E era comum na época, né? Ficou sabendo que ele estava doente, foi lá. Vem aqui, como eu sei que você está doente, vou te mandar um presente. Mas ele não queria saber sobre a saúde de Ezequias. Ele queria saber quão forte e quão rico era o reino. Porque futuramente eles queriam roubar, eles queriam destruir, eles queriam se apoderar daquilo que não era para ser deles. E sabe o que nós estamos fazendo muitas vezes? Escancarando a porta da nossa vida e da nossa casa para quem não tem estrutura para suportar aquilo que a gente vive. Muitas vezes, pessoas que aparentemente batem nas nossas costas, estou com você. Mas na primeira oportunidade que tem para te defender de forma integral, de forma total, de forma leal, te desnuda e te expõe. E vai virando uma sucessão de coisas. E sabe quem é o responsável? Nós, porque somos nós que permitimos. As pessoas só fazem conosco aquilo que nós permitimos. E a gente não tem o que merece, a gente tem o que aceita. E muitas vezes nós estamos aceitando, sabe por quê? A gente está tão envaidecido com aquilo que é a posição que nós estamos. Muito envaidecidos com aquilo que Deus faz, que nós fazemos o quê? Vamos abrindo as portas e vamos mostrando para as pessoas tudo aquilo que Deus nos entrega. Tem coisas que é só a gente e Deus. Postei um negócio um dia desse, lá deu o que falar, mas é exatamente aquilo. Não que era segredo, é porque não era da sua conta. E de fato, muitas vezes as pessoas só adentram um ambiente da nossa vida que nós permitimos. Pessoas que às vezes caminham com a gente, não tem estrutura ainda para receber aquilo que Deus tem, porque a vida dele está desorganizada e desordenada, mas nós entramos no lugar da obediência, e por sermos filhos obedientes, Deus faz na nossa vida. Aí o outro, porque está lá, com o coração invejoso, porque não tem uma vida de intimidade e comunhão, se apossa em ver daquilo que é teu. Por quê? Você abriu as portas. E aí a gente responsabiliza Deus, mas o povo entrou e roubou aquilo que era meu. Não, foi a gente que abriu as portas. E está responsabilizando Deus por causa daquilo que são as nossas decisões. As nossas decisões determinam as nossas circunstâncias. E aí muitas vezes a gente está entregando na mão de quem? Aparentemente é do bem.
mas só quer saber aquilo que a gente carrega, para no momento oportuno usar daquilo que nós temos para nos ferir. Jesus está chamando a gente esse tempo, como casa espiritual, para botar a nossa casa em ordem. Mas uma vida e uma casa ordenada é uma vida de obediência. Para que nós possamos ver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, sem barganha. Sem ficar flutuando, ora eu estou, ora eu não estou, e só sirvo Deus por causa daquilo que Ele pode me oferecer. Não. Ezequias foi sempre assim, queridos? Não. Eu acho que depois de Davi, Salomão, se eu não me engano, foi o rei que mais teve história e mais capítulos na Bíblia que foi contado. Mas a posição que ele ocupou mexeu muito com aquilo que era o coração dele. Sabe o que acontece? A gente precisa tomar lugar para a gente não se ensoberbecer por causa da posição que o Senhor nos coloca. O lugar que o Senhor nos coloca não é para fazer com que nós sejamos envaidecidos naquilo que é a força do nosso braço, mas para que a gente nunca venha se esquecer do lugar de onde Ele nos tirou. E muitas vezes a gente está assim, a vaidade sobe, a gente esquece de buscar conselho. Eu tenho pessoas que me acompanham, gente. Eu tenho pessoas que me ouvem. O povo diz aí que se conselho fosse bom não dava, vendia. O problema, sabe qual é? Você está indo buscar conselho no lugar errado. Porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há a sabedoria. Sabe qual é o problema? Você está indo buscar conselho no lugar errado. E aí, vive tomando pancada. Porque a pessoa, ao invés de te estabelecer, vai querer tomar aquilo que tu tem. E tem uma coroa preparada para mim e para você. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ter cuidado para que ninguém tome a nossa coroa. E aí, o que nós mostramos revela a quem nós queremos agradar. Quem é não precisa ficar dizendo que é. Ele é e ponto. As pessoas veem aquilo que ele é por causa do posicionamento. Quem é e o que é não precisa ficar dizendo que chegou lá, porque as pessoas vão ver que é porque já foi estabelecido. E muitas vezes a gente se envaidece. Eu sou, eu faço, eu isso, eu aquilo. Cheguei num lugar um dia desse com meu amor. Qual o seu nome? Regina. Oi, bispa. Bispa Regina. Não, perguntou meu nome é Regina. Eu sei que a unção nos estabelece. Eu sei que a unção faz com que a gente seja visto. Mas é melhor as pessoas te reconhecerem por aquilo que você é do que você dizer aquilo que você é sem ninguém reconhecer aquilo que está sobre a sua vida. Isso é forte. Tem muita gente dizendo que é, porque até tem uma função e uma patente, mas não tem nada sobre a vida dele ou dela que valide aquilo que foi entregue. Não basta só eu ser, parecer, eu preciso ser. Parecer não basta. Eu preciso ser aquilo que Deus me chamou para ser. Aquilo que é certo, denuncia aquilo que está errado. Eu não preciso, e outra coisa, por causa daquilo que nós somos. A Bíblia diz que nós viemos para desfazer as obras do diabo. Eu não preciso ficar denunciando ninguém, tá? Eu não preciso ficar falando mal de ninguém. Quero denunciar um prédio torto? Construa um reto do lado que ninguém... Você não vai precisar dizer para ninguém que a sua vida está reta. É só você manter uma vida reta. Lembra o bispo pregando a calça branca? Você vai para o lado de uma pessoa que está com a roupa toda suja, uma pessoa que tem as vestes sujas e uma pessoa que tem a veste branca. Você acha que quem vai ter êxito? Quem vai ter ênfase? Mas as pessoas vão ver, sabe por quê? Você não precisa dizer, as pessoas estão vendo. Nem tudo precisa ser mostrado. Tem coisas que nós precisamos aprender a guardar. Eu sei que algumas vezes nós, mulher principalmente, né? Vaidosa.
A gente tem a necessidade de falar, de autoafirmação. Uma fala que fez uma coisa, a outra fala que fez outra. Nossa, mas eu fui no salão tal. Nossa, mas você viu meu cabelo? Meu cabelo tá assim, melhor que o seu. E nós, mulheres, muitas vezes somos assim. Necessidade de afirmação. Aí começamos a mostrar afirmação, né? Aí nós começamos a mostrar mais da nossa casa, mais do nosso relacionamento, mais dos nossos filhos, mais daquilo que o Senhor nos entregou no secreto. Aí eu exponho aquilo que era para estar guardado. Eu exponho aquilo que Deus me entregou. E aquilo que foi gerado com dor, muitas vezes, com zelo, está lá exposto. Nem tudo precisa ser mostrado. Por que, bispa? Nem tudo precisa ser mostrado. Exposição demais abre porta para problema. Fecha a tua boca, mulher. Caladinha. Para de falar do teu marido. Para de falar da tua casa. Para de expor teu marido na frente das pessoas. Para de falar para os outros aquilo que ele faz, aquilo que ele não faz. Homem, para de ficar falando da tua mulher, que ela é rixosa. Para de ficar denunciando a tua mulher para os outros. Para de ficar falando dos teus filhos, porque se a tua casa está em desordem, a responsabilidade é tua. Se a tua casa está em desequilíbrio, a responsabilidade é tua. Para de gerar problema para você mesmo. Falta de controle emocional gera exposição perigosa. Quando a gente não está emocionalmente bem, a gente fala mais do que aquilo que é necessário. E eu acabo abrindo um precedente para que as pessoas tenham acesso àquilo que são as minhas dores. E quando eu abro um precedente para que as pessoas tenham acesso àquilo que são as minhas dores, eu exponho mais do que aquilo que deveria. Aí as pessoas, na primeira oportunidade que tiver, ela vai usar aquilo que você falou para te confrontar. Mas você faz isso? Você fala? Por que eu não vou falar? Para a gente ser referência, a gente precisa estar em ordem primeiro. Para a gente ter propriedade e autoridade para falar, a gente precisa estar em ordem. Orgulho e vaidade nos tornam vulneráveis. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. E eu vou falar de mim. Orgulho, vaidade não. Não, nunca fui vaidosa em nada. Meu marido que me põe no prumo. Mas o orgulho, ele tem as suas faces, tá? A gente acha que orgulho é só soberba e não é. Sabe aquela falsa modéstia? Ai, eu tenho vergonha. Ai, eu não quero estar lá. Orgulho disfarçado. Sabe por quê? Você não faz, sabe por quê? Você tem medo do que as pessoas vão pensar ao seu respeito. Você não faz porque tem medo do que as pessoas vão dizer ao seu respeito. Você tem medo do que as pessoas vão pensar. Você tem medo do que as pessoas vão usar para fazer contra você. Sabe por quê? Quando a gente não faz, a gente começa a acusar quem faz do que está sendo feito. Não concordo total com isso, mas é melhor o feito, bem feito, do que o não feito. É um negócio assim. Pelo menos tem alguém fazendo. Não fale de quem está fazendo se você não tem coragem de fazer. Alguém se dispôs a fazer aquilo que você deveria fazer e você está se omitindo. Orgulho não é só eu ter uma casa boa, um carro bom, um status e andar pisando, não. Orgulho é muitas vezes eu precisar fazer alguma coisa e eu não fazer porque eu tenho medo do que as pessoas vão achar daquilo que eu estou fazendo. Isso também é orgulho. É uma das facetas do orgulho. Tenho exposto demais a minha vida para quem não tem sabedoria ou temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se a pessoa não teme, nem na vida dela, aquilo que é a desordem que ela se encontra, você acha que ela vai ter responsabilidade para te direcionar ou te instruir naquilo que é o propósito que Deus tem para a sua vida? E não é por falta de capacidade, muitas vezes é por falta de caráter.
Muitas vezes a gente está aceitando de pessoas que não têm estrutura emocional, espiritual, vivem numa desordem a liderar a nossa vida, seja emocional, física ou espiritual. E pessoa sem caráter, ela vai comprometer todo o restante. Porque deixa eu falar uma coisa. A minha palavra não é absoluta, mas se eu falo uma coisa para vocês, se eu não tenho a responsabilidade de orar, de buscar, de ler Bíblia e de falar para vocês o que está dentro da Bíblia, se eu falar alguma coisa para vocês, vocês não vão acreditar? Vão, porque é a bispa que está falando. Muitas vezes tem gente que está disfarçado daquilo que é bênção, direcionando a sua vida de forma errada. A gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter sabedoria. E aí, uma das coisas que eu mais gosto na reflexão é: que legado minhas decisões deixaram para as próximas gerações e para a minha casa? Legado é diferente de herança. Herança é aquilo que eu construí e deixo para alguém. Pode até ter em vida. Se alguém quiser, filho pródigo foi lá e fez isso. Pode receber. Mas legado é aquilo que eu construo em alguém a partir daquilo que eu sou. O que as suas decisões vão fazer enquanto legado na vida dos seus filhos, na vida daqueles que são chefes, na vida daqueles que são autoridade. Que legado nós vamos deixar na vida das pessoas que fazem parte daquilo que nós estamos construindo? Isso é sério. Se eu não construo um legado de obediência, de retidão, uma vida balizada por aquilo que é a palavra, eu vou comprometer a estrutura de uma casa para o resto da vida. E essa pessoa pode não ter a oportunidade que nós estamos tendo hoje. Isso é muito sério. A nossa geração pode parar aqui a partir daquilo que eu sou, no Noah, ou eu posso estabelecer a desordem, botar o Noah estabelecido e alavancar o Noah como flecha para aquilo que é o propósito que Deus tem para a vida dele no legado de Cristo. Aquilo que Deus está fazendo em nós, de forma ordenada, não pode parar naquilo que nós somos. Mas aquilo que é ruim precisa. Cuidado com a vaidade disfarçada de testemunho. Meu Deus, bispo. Sabe aquelas pessoas que querem se envaidecer porque conquistaram? E eu não estou dizendo de testemunho mesmo não, tá? Eu estou dizendo de vaidade, porque a gente sabe o que é vaidade e o que não é. Deus fez. Deus me deu, Deus abriu a porta. No fundo, tá lá pagando um preço danado, Deus não falou nada com você, você fez as coisas dentro daquilo que era a direção que você queria, tá acusando Deus, ainda tá dizendo que foi Deus por causa da vaidade do seu coração, de ver muita gente testemunhando você aí, sem ter o que fazer. Isso é sério. Porque uma vida de obediência vai me colocar numa posição de destaque. E é obediência que faz isso, tá? Obediência. A obediência vai me colocar numa posição de destaque. Eu não vou precisar fazer esforço, porque a Bíblia diz que as bênçãos virão e nos perseguirão. Alcançarão? Perseguirão. Salmo 23 fala que... Como é que é? Põe aí, Marcos, para mim. Tem uma mesma conotação para... Quando fala das bênçãos do Senhor, ela está querendo dizer isso no original. Perseguirão. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Pode ir. Em verdes pastos me faz cansar, águas tranquilas me guiem em paz. Restaura-me com vigor nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, não, pode ir. É bondade e misericórdia, põe lá. É a felicidade. Mas aí está dizendo assim, a bondade, a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão. Esse me acompanharão é o mesmo quando a Bíblia diz que as bênçãos me seguirão. É me perseguirão.
no original é: me perseguirão todos os dias. Mas sabe quando tem descanso para mim e para você? Quando eu decido ouvir e obedecer a voz do meu pastor de comando e entrar num lugar da obediência. É nesse lugar que as coisas acontecem. E aí, o diabo sabe onde nos tenta. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, mas o diabo nos tenta. E ele sabe onde nós somos frágeis, onde nós cedemos, onde nós estamos susceptíveis a cair. O bispo falou um negócio aqui que eu achei interessante, e é uma teoria mesmo, que dos 5 segundos, que aquilo que você pensa mais de 5 segundos desceu para o seu coração, virou desejo e acabou. O diabo ele não precisa fazer muito esforço, ele só precisa te sugerir. Mas cabe a mim, a você aceitar aquilo que é a sugestão do diabo. Muitas vezes, por causa da vida de obediência, por causa do caos que a gente está vivendo, da falta de ordem, o diabo sugere e a gente aceita. E a gente cai. É porque Deus não avisou? Não. É por causa da concupiscência da carne. Desejo desenfreado por algo. Ei, o diabo não brinca. O diabo está o tempo inteiro tentando envergonhar o nome do Senhor através da minha vida e da sua vida. E cabe a mim a você resistir, nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo para que ele possa fugir daquilo que nós somos e não nos trazer para perto daquilo que ele é. E como a Bíblia mesmo diz, ele é o pai da mentira. Ele só precisa de uma oportunidade, de um desejo desenfreado daquilo que é a nossa alma, para nos fazer cair outra vez, outra vez, outra vez e outra vez. A Bíblia não diz, tá? Que Ezequias foi condenado, mas sim, aquilo que ele decidiu, aquilo que ele fez, trouxe consequências para ele e para gerações futuras. Vamos ficar de pé. O Senhor está nos chamando essa manhã para que nós tenhamos um prumo e um alinhamento naquilo que é a ordem de Deus, a partir daquilo que Deus é. A Bíblia diz que Jesus só fazia aquilo que via Deus fazer. Então nós, como filhos de Cristo, como coerdeiros nele, nós vamos começar a fazer aquilo que nós vemos o nosso Pai fazer. Nós precisamos entender que há em nós uma palavra de vida e vida em abundância, mas nós não podemos viver uma vida em Deus como se nós fôssemos bastardos ou órfãos. Nós não somos, nós somos filhos amados. Nós somos gerados em Deus. Eu já falei, Deus olhou para a eternidade e me viu e não te viu lá. E Ele decidiu enviar Jesus, o Filho dele, o único, antes de mim e de você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas cabe a mim e a você obedecermos a direção que o Senhor tem trazido para as nossas vidas. Sabe por quê? Antes do juízo, Deus manda a correção. Então está no tempo de nós sermos corrigidos em amor, porque o que nos corrige é a palavra. Deus não vai fazer nada para te fazer ficar ruim, mas a sua decisão com relação àquilo que foi a direção dada pode ou não te comprometer naquilo que é o propósito. E nós não queremos ser comprometidos naquilo que é o propósito. Nós queremos viver uma vida alinhada com aquilo que é a promessa, com aquilo que é a palavra. Nós queremos viver uma vida de abundância no Senhor. Os dias maus virão, algumas vezes virão. Está escrito, mas em todos eles nós seremos guardados e protegidos, porque é uma palavra de ordem para mim e para a sua vida. Nós somos filhos e filhos amados. Nós não somos quaisquer filhos, nós somos filhos amados. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, está aqui a Tua palavra, Senhor, que foi ministrada na totalidade de tudo aquilo que o Senhor me disse. Então, no nome santo do Senhor Jesus, encontre em nosso coração, Senhor, um terreno fértil, para que ela possa frutificar 100 por 1 do propósito para o qual ela foi designada.
Deus, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor possa criar em nós um coração puro, um espírito reto. Renova em nós, Senhor, a alegria da salvação, para que nós possamos corresponder àquilo que são as expectativas que o Senhor tem ao nosso respeito. Não por necessidade, Senhor, mas por amor, por prazer, Senhor, na intimidade, na presença, na comunhão. Porque um dia nós entendemos, Senhor, que vale mais um dia contigo do que 1000 em outro lugar. A tua presença, Senhor, é o que nos move. A tua presença é o que nos direciona. A tua presença é o que faz em nós e através de nós. Deus, traz o prumo, traz o alinhamento, traz a ordem, tira o caos. Deus, vai de encontro a cada casa, a cada família, a cada lar representado. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toda mentira, toda infidelidade, tudo aquilo que não é teu, Senhor, seja lançado por terra. Que haja unidade, que haja comunhão, que haja, Senhor, um tempo de graça e de favor sobre as nossas vidas. Deus, que a partir de nós, as gerações futuras, Senhor, tenham que contar e cantar, Senhor, da Tua presença. Porque Tu és bom, Tu és bom, Tu és um Pai de amor. As Tuas misericórdias duram para sempre, de geração em geração Tu és. Obrigada, meu Pai. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pelo Teu zelo. Obrigada pelo Teu cuidado. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor é em nós e através de nós. Obrigada, meu Pai, porque em todo o tempo o Senhor tem cuidado daquilo que nós somos. No nome de Jesus. Quero conhecer, quero exalar.